novamente. Me colocaram nessa mesa. Ministro, peço que vocês do TSE acompanhem, por favor. E respondeu Eduardo. Depois de receber os recados, Tagliaferro levou o assunto ao grupo paralelo de assessores de Moraes e, segundo transmitiu, abro aspas, a você, seria bom informar o ministro? Perguntou. Recebi desse advogado do WhatsApp agora, fecha aspas. Então, boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Segrest. Muito obrigado por estar mais uma vez aqui no seu programa. É sempre um prazer. E, de fato, a matéria aí desse trio espetacular vai ser uma explosão, vai ser ótima. Dá um spoiler para a gente. Bom, tudo que a mim for perguntado será respondido prontamente, da melhor forma possível, esclarecendo tudo o que aconteceu. E assim, eu vou tentar, dentro do tempo que a mim for disponibilizado, né, falar sobre o procedimento, sobre a Procuradoria-Geral da República, sobre a Polícia Federal, sobre membros do próprio Tribunal Superior Eleitoral, membros do Supremo Tribunal Federal, aquelas pessoas que compartilharam, né, o trabalho para a ED, aquelas pessoas que também trabalharam no período eleitoral e hoje estão em cargos chaves dentro do governo, dentro da polícia, dentro de outras instituições colocadas por Alexandre de Moraes, para que ele continuasse a fazer o trabalho dele, como vocês estão podendo ver aí, que está acontecendo, né? Ele coloca sempre aí uma pessoa em algum lugar-chave, aonde possa garantir a forma dele trabalhar de modo, aos meus olhos, e acho que é do povo, ilegal. Eduardo, pessoas aqui no chat perguntam, ainda somos vigiados ou podemos estar sendo vigiados pelo gabinete, ironicamente, do amor? Isso, como poderíamos proteger? Uma pergunta de assistentes aqui, a nossa audiência está perguntando. Bom, o povo ele tem uma visão errada do que de fato aconteceu. Não existia, já falei diversas vezes, mas acho que não fixam, não existia um monitoramento, ninguém era monitorado, principalmente o povo. O povo fala o que quer, faz o que quer, porque não existia nenhum monitoramento. O que existia de fato eram vamos colocar, investigações, análises direcionadas. Então, não existia um gabinete ali, como se fosse uma CIA, um FBI, olhando, monitorando, como se fosse o departamento de inteligência de uma polícia. Não. Recebia as denúncias do próprio ministro, do seu gabinete e de servidores do TSE, porque foi assim um mutirão de pessoas enviando tudo que via na internet, encaminhava e a assessoria simplesmente só certificava se aquilo que eles estavam enviando estava acontecendo, colocava no relatório o link e encaminhava para os juízes auxiliares tomarem as devidas providências, o que aos olhos deles era necessário fazer, entendeu? Então não existia um monitoramento. O povo tem que mudar essa ideia, porque o monitoramento está um departamento buscando. Não existia. Vinha diretamente da equipe do ministro Alexandre de Moraes, ou seja, era uma perseguição e não um monitoramento. Eu vou fazer uma defesa ao Eduardo Tagliaferro aqui, porque tem muita gente que comenta no chat. Muita denúncia, mas não aparece com as provas. Está na Revista Oeste, basta você entrar na Revista Oeste. Aí você vai ler absolutamente tudo, o que já temos, o que já foi veiculado e o que vai ser veiculado. Então, em mérito à coragem de Eduardo Tagliaferro de falar e explicar as coisas, devemos mencionar que as provas estão sim, e estão sendo divulgadas, te diria que com exclusividade, na Revista Oeste. Edilson. Perfeito. Eu reforço o que o Segre falou. Parabéns pela coragem, Eduardo, porque a gente sabe a crise que vive o Brasil e mexer com o ministro Alexandre de Moraes é perigoso sim. Então, o senhor sabe o que sente, o senhor e a sua família. Então, obrigado pela coragem. Então, nesse sentido, eu gostaria de saber por que o senhor decidiu começar a falar. O que fez o senhor ter vontade de expor todos os podres daquela época? Boa tarde, Edilson, tudo bom? Na verdade, essa vontade ela já nasceu no momento em que eu descobri que ali tinha uma coisa errada. Como eu volto a dizer, eu sempre falo em tudo, que eu cheguei ali e eu não sabia o que era aquilo, eu não tinha a menor noção política, não conhecia pessoas, inclusive as pessoas que ele pediu para poder tomar as ações, relatar, fazer os relatórios, eu não conhecia ninguém, entendeu? Então, daquele momento que eu vi que só vinham denúncias quando o pessoal olhava e era tudo direcionado direita e nada da esquerda, eu falei, opa, tem alguma coisa errada aqui, então vamos começar a trabalhar de uma outra forma. Eu questionei por que não vinha,
e eu não obtive resposta. Então, diante daquele momento que eu senti que algo estava errado, eu vi a forma com que ele agia com os outros que estavam longe, ou seja, as punições, o nervo, a raiva, aquelas expressões de ódio dele, eu falei, poxa, então deixa eu ficar na minha quieto, começar a fazer o meu trabalho aqui tranquilamente, tentar poupar o que eu podia, muita coisa eu falava que não existia, e guardar a prova. Guardar porque em um momento em que eu estivesse, de fato, seguro, eu tinha o objetivo de mostrar aquilo. Estando no Brasil, Edilson, é impossível. Assim, até admiro a atitude de vocês aí, a dar cara a tapa, porque não é para qualquer um. Todos que estão fora, como eu, como Alan, como Ludmilla, como Constantino, como Figueiredo e outros aí personagens, estamos aí, de certa forma, amparados, né? De certa forma, seguros. Ninguém vai vir aqui bater na gente, prender a gente de uma forma normal. Agora, vocês que estão aí, de fato, estão correndo um risco e estão dando aí a vida pelo país. Então, pensei dessa forma que eu falei para vocês, né, de guardar o material, tudo direitinho. E quando eu tive a oportunidade, eu tentei de várias formas, e vocês sabem que até hoje eu não consegui. A emissora que eu tinha, ela desistiu ontem, em cima da hora que era o prazo final dela. Ela desistiu ontem, e falou uma história para mim aí, que não está colando muito bem, mas tudo bem. E assim, eu continuo lutando. E quando eu decidi colocar a minha cara, de fato, na tela, foi quando foi aplicado a lei Magnitsky, entendeu? Justamente falei, agora é o momento certo de eu aparecer, porque atuar nos bastidores eu já vim atuando. Marcelo Vela, tua pergunta. Doutor Tagliaferro. Tagliaferro é uma expressão em italiano que significa cortar o ferro. E na época medieval, as espadas que conseguiam cortar outras espadas eram as espadas Tagliaferro. Será que o senhor agora vai cortar a espada da injustiça? E a minha pergunta fica para o senhor. Em Brasília, o ilegal e o imoral atrapalham bastante a evolução do Brasil. A política ama traições e odeia os traidores. O senhor acha que nas eleições houve fraude? Olha, obrigado pela pergunta, e de fato acredito que o sobrenome aí não veio por acaso, né? Talhaferro na época eram os ferreiros que faziam as armas do Império, das batalhas medievais. Então não está um pouco longe, hoje o Talhaferro está fazendo sentido no meu nome. Em relação às traições, ao que eles gostam, o que não gostam, isso é uma coisa normal, dentro do próprio governo, dentro da própria política, e eu entendo que vai continuar sendo sempre assim, não vai mudar nada. E em relação ao que você disse aí, perdi um pouco da sua pergunta aqui, porque bateu meu telefone aqui. Só fala o finalzinho dela, por favor. A pergunta é, o senhor acha que nas eleições houve fraude? Olha, aos meus olhos, a fraude ela foi feita de uma forma diferente. Ela foi feita denigrindo a imagem da direita, atacando constantemente a direita, impedindo de que ela falasse, impedindo de que ela fizesse campanha, fazendo da direita para aquele público que era indeciso, que não era nem esquerda e era direita, vamos falar, aquele público que ele odiava a direita, talvez ele não, aliás, odiava a esquerda, talvez ele não gostasse tanto da direita, mas ele optava a direita justamente pelo só da esquerda. Então, essa batalha travada pelo Tribunal Superior Eleitoral na pessoa do Alexandre de Moraes foi fazer com que essas pessoas mudassem o seu voto, entendeu? Bloqueando perfis, calando pessoas, calando vozes, e acredito que foi isso, de fato, que foi o grande fator fraudulento, né, porque não deixa de ser uma forma fraudulenta, que mudou as eleições. Eu não posso falar de urna eletrônica, porque a urna eletrônica ela nunca chegou nem perto de mim, ela era responsabilidade da Secretaria de Tecnologia, se eu não me engano era Júlio, que era o secretário, e eu nunca tive acesso, inclusive no dia da apuração eu fui proibido de ir ver. Tinha lá aquele tipo de segurança de banco, onde você passa e tem metais, e apesar de eu ser da presença do TSE, eu queria olhar o que estava acontecendo, eu fui impedido, eu não tinha autorização de staff para poder entrar lá. Mas assim, acredito que a forma que foi feita foi dentro da própria assessoria, né, com os relatórios que eles fizeram, aonde eles manipularam tudo que eles queriam. Eles acabaram, naquele momento, com a forma de falar, de fazer eleição e com a imagem da direita. Ana Paula.
Tagliaferro, obrigado pela sua participação e por estar, né, colocando aí, a gente entende a audiência, estava ansiosa aí por ver o material que você tinha, que agora você disponibilizou para a Revista Oeste, e pelo que eu entendi, né, vão sair vários artigos aí, porque o conteúdo é extenso. Em relação a Carla Zambelli, a deputada Carla Zambelli, tem mensagens ali específicas em relação a ela. Essas mensagens foram trocadas, se não me engano, antes da eleição, antes, inclusive, daquele episódio em que ela saiu com a arma na rua e tudo mais. Depois ela teve um processo, que teve um fato específico, que ela foi condenada por isso, mas ela foi julgada por pessoas que, segundo as mensagens que você apresenta, claramente para a gente fica muito claro que são pessoas que já a estavam perseguindo, queriam pegar. Eles, se não me engano, tem alguma mensagem nesse sentido. Nós vamos pegar a Carla, vamos... Alguma coisa assim. Eu queria que você falasse um pouco sobre a Carla Zambelli, porque ela está em vias de ser talvez a extraditada da Itália para o Brasil, e eu acho que se ficar claro que ela foi julgada por um ministro impedido, porque se ele estava querendo persegui-la, ele não tinha imparcialidade para julgá-la. E, portanto, todo esse processo dela está nulo e ela está sofrendo perseguição política. Isso pode pesar para ela não ser extraditada da Itália. Eu queria que o senhor falasse sobre essa perseguição em relação a Carla Zambelli. Como era essa situação? Bom, a perseguição em relação a ela não era diferente dos outros personagens famosos, como Alan dos Santos, Figueiredo e Constantino e Daniel Silveira. Não era diferente. Óbvio que a Carla, por ser uma pessoa que se exaltava mais, que estava mais presente dentro das manifestações, dentro do trabalho que ela queria fazer, ela acabou tendo aí um impacto maior, uma mão maior de Alexandre de Moraes, né? Eu não posso falar com base no que está acontecendo nela, porque assim, apesar de o crime dela ser um crime comum, que foi aquela invasão no Conselho Nacional de Justiça, a confecção do mandado de prisão do ministro Alexandre de Moraes, ela foi, sim, de fato, sempre perseguida fortemente. E outra, né, que é o fato aí que coloca um pouco em dúvida esse julgamento, né? Se ela, de fato, cometeu um crime, que foi a invasão, que não foi ela que invadiu, dizem que foi ela com o Walter Delgatti, né? Se de fato isso é verídico, aconteceu, existe materialidade e as provas foram feitas de forma correta, por que aquele mesmo cidadão, Alexandre de Moraes, que é o julgador, por que isso não é colocado para um outro ministro? Então, sempre está na mão daquele perseguidor. Então, isso de fato eu acho extremamente errado. Eu acho que não deu qualquer tipo de oportunidade dela se manifestar, de ela ter um julgamento digno, um julgamento correto e imparcial. Então, o julgamento dela, de fato, foi, aos meus olhos, ilegal. Luiz Arthur Nogueira tem uma pergunta para você. Tagliaferro, boa tarde. São duas perguntas bem rápidas. A primeira, você teme ser extraditado aí da Itália para o Brasil? E a segunda pergunta é o que lhe faria voltar ao Brasil? Por exemplo, a saída de Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal seria suficiente ou você também teme outros integrantes do Supremo? Olha, boa tarde. Com relação à extradição, acho que minha face aqui diz claramente que eu não estou um pingo preocupado com isso, entendeu? Porque quando a gente entra num objetivo, a gente tem aí uma missão, a gente sabe todos os riscos que a gente corre nessa missão. De ser bem sucedido, de ser mal sucedido, de ser assassinado, de ser preso, de ser extraditado. Então tudo isso, psicologicamente, já estava muito bem feito dentro de mim. Então, medo de fato nenhum, entendeu? Não gostaria? Não gostaria, óbvio que eu não gostaria, porque eu sei quem é Alexandre de Moraes e eu sei que eu estando aí é para calar, inclusive pode até fazer um simulado e tirar minha vida, porque ele não quer que eu fale, ele não quer, porque de fato eu sou a única pessoa que tenho tudo contra ele, tá? Não quero. E com relação a voltar para o Brasil, tão cedo eu não penso nisso, né, salvo pelo pedido de extradição e uma ordem de extradição, mas o simples fato de Alexandre de Moraes sair, para mim é pouco, ele tem que sair e ficar preso. E óbvio que independente de ele sair e ficar preso, eu sempre vou, em qualquer lugar do mundo, correr esse perigo, porque a gente está lidando com uma pessoa poderosa, envolvida com muitas outras pessoas, e assim, pelo que vocês já ouviram dele, é sem escrúpulo nenhum, ele não tem escrúpulo, ele faz o que a mente diabólica dele manda, então ele não tem dó, ele não tem piedade, ele não tem compaixão, e com certeza comigo não será diferente.
Trocando o assunto, teve trocas de mensagens obtidas com exclusividade pela Oeste, mostram que no dia 17 de novembro, o advogado Renato Ribeira de Almeida comunicou ao então chefe da Unidade Especial de Combate à Desinformação, a você, Eduardo Tagliaferro, que participaria do programa Linha de Frente da Jovem Pan, transmitido naquele mesmo dia. À época, o programa era apresentado pelo nosso querido Tiago Pavinato. Abre aspas. Vão atacar o ministro Alexandre de Moraes e a Justiça Eleitoral. Fecha aspas, disse Ribeiro de Almeida em mensagem enviada a Tagliaferro. E abro aspas novamente. Me colocaram nessa mesa. Vou fazer a defesa do ministro. Peço que vocês, do TSE, acompanhem, por favor. Fecha aspas. E respondeu Eduardo. Depois de receber os recados, Tagliaferro levou o assunto ao grupo paralelo de assessores de Moraes e, segundo transmitiu, abro aspas, a você, seria bom informar o ministro? Perguntou. Recebi desse advogado do WhatsApp agora, fecha aspas. Na sequência, Ribeiro de Almeida vazou a pauta do programa a Tagliaferro, que imediatamente repassou o conteúdo ao grupo clandestino. Foi exatamente assim, Eduardo? Sim. Geralmente as matérias chegavam para a gente de um lado ou outro e a gente tinha a obrigação de acompanhar. Na verdade, isso aí, quando eu falo quando eu digo para as pessoas, é a assessoria. Como eu era o chefe, eu encaminhava isso para alguém. Pessoal, monitora, olha como que tá, veja os ataques. E ele vai pedir um relatório. E a gente já sabia, já tinha a ordem. Quando tiver algo desse tipo, já coloca alguém, já monitora, já traz tudo e coloca no relatório e encaminha. Tanto é que, mesmo assim, eu fui conferir com o juiz auxiliar se de fato era para ser feito aquilo. E isso não era só nessa situação. Isso era quando acontecia aí uma live do Zé Trovão, uma live do Alan dos Santos, programa de vocês. Entendeu? O caso também daquele rapaz da Argentina com as urnas. Então, sempre quando chegava, porque tinha gente que entregava, ou a pessoa mesmo falava, a gente tinha a obrigação de fazer isso. Então, de fato, foi, e eu tinha essa obrigação com a minha equipe de pegar e ver e colocar o que estava no papel e encaminhar para ele. Se tinha coisa boa, ia coisa boa. Se o cara falou alguma coisa que não estava agradando o ministro, ia. Na verdade, o que era feito era exatamente o que a pessoa estava falando ou estava fazendo. Nem mais e nem menos. Imagino que você se refere a Fernando Serimedo, o argentino que trabalhava na época fazendo algumas auditorias. Devemos observar a nossa audiência que Renato Ribeiro Almeida, citado nesse depoimento do Tagliaferro, foi convidado a participar do programa. Nós convidamos ele porque íamos falar dele, então nada melhor que ter o direito de réplica. E ele não respondeu às nossas mensagens. Mas se por algum motivo, de novo, Renato Ribeiro Almeida deseja conversar com a gente, as câmeras do programa e da revista Oeste estão absolutamente abertas, precisamente para que possa falar o que queira. Edilson. Eduardo, eu reforço o convite aqui ao vivo também, conforme o senhor falou. Se a outra emissora não topar publicar o material, a Oeste aqui faz o compromisso ao vivo de publicar inteiro na íntegra. A Oeste interessa a verdade, então isso é fundamental. Se formos dignos disso, nós faremos. Deixa eu entender mais ou menos aqui. À época, o senhor é que coordenava toda a assessoria especial de enfrentamento à desinformação. Quem mais participava desse processo? Porque também não me parece muito claro. Há muitos personagens ali nos grupos, mas quem que municiava o senhor de todos esses materiais? Bom, na verdade, existiam diversos grupos, né? Os grupos com os checadores lá, que eles fizeram as parcerias. Como você já viu, você sabe o material que está aí com você. Existiam diversos grupos, existia aquele grupo que é o TSE-STF, como eu já tinha te falado, existia grupo da própria ED, né, que faziam diversos trabalhos. Eu, sinceramente, aqueles grupos de checadores eu nem olhava, eu estava por ali, por estar, entendeu? Porque me colocavam, então eu ficava por ali, eu nem olhava. O grupo que eu olhava de fato era o grupo dos juízes auxiliares, onde estava eu, um juiz auxiliar do TSE e um juiz auxiliar do STF. Era ali que eu concentrava o meu trabalho e passava isso para a assessoria. Óbvio que eu tinha assessores que olhavam os outros grupos e traziam também esse material para dentro da assessoria, entendeu? Isso também acontecia. Mas eu, em particular,
só tinha contato com os juízes auxiliares. Eu só trazia o que vinha de urgência e direto do ministro, ou seja, a vontade dele. Os outros lá era monitoramento dos parceiros e não da ED. Uma questão só importante, o senhor aceitaria a proteção do Estado para revelar tudo mais o que o senhor tem em mãos? Eu não preciso de proteção do Estado, porque eu vou fazer isso no Senado Federal e na Câmara Federal. Eu não preciso de proteção, mesmo porque eu não confio mais no Estado brasileiro. Eu não confio na Polícia Federal, eu não confio na Polícia Civil, eu não confio no Exército, eu não confio na Marinha, eu não confio na Aeronáutica, entendeu? Porque eu vi diversas coisas todas essas instituições que fizeram eu ficar descrente deles. Então eu não preciso da proteção deles, não. Eu faço questão de falar na Câmara e no Senado e fazer as denúncias que eu já tenho feito aqui na Europa. Então, nesse exato momento, eu dispenso. Justamente, eu colocaria, foi até comentado, cogitado pelo senador Magno Malta, você quer ir pelo Flávio Bolsonaro, você quer que eu coloque a Polícia Federal? Eu falei, cara, eu vou colocar a Polícia Federal, liderada pelo André Rodrigues, que era o segurança do Lula e foi o segurança da Dilma, que está fazendo tudo isso, dirigindo a diretoria de inteligência policial em prol do próprio Alexandre de Moraes. Cara, qual a confiança que eu tenho nisso? É zero. Eduardo, tem mais uma pergunta da Ana Paula Rocha. Eduardo, você citou aí que havia os grupos de checagem, que você não olhava muito esse grupo, porque não era o seu trabalho direto, mas eu queria saber se você tem esse material, porque há indícios fortíssimos de que dinheiro estrangeiro financiou essa organização dessas entidades que participavam desses grupos e que estavam praticamente dentro do TSE, como você está dizendo aí, que tinha até um grupo de WhatsApp dessas agências de checagem. Você tem esse material guardado? Porque você não olhava muitos grupos, mas podem ter informações ali relevantes. Bom, ninguém falou isso, o Edilson aí, ele se manteve fiel à sua fonte, né, como padrão do jornalismo, mas sim, eu tenho esses grupos, inclusive a Revista Oeste também já tem esses grupos. Eduardo Tagliaferro, muito obrigado pelo tempo, pelas informações, a Revista Oeste continuará veiculando. Edilson, comenta um pouco o que vai ser veiculado daqui para frente. Não, ainda a gente segue na série dos grupos, dentro dos quais o próprio Eduardo Tagliaferro estava, junto com o Ayrton Vieira, auxiliar do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, e o Marco Antônio Vargas, assessor do ministro Moraes, enquanto era presidente do TSE. Então, todos esses diálogos que são de interesse público, que afetam pessoas públicas e que afetam o Brasil, a gente vai publicar. Então, vai seguir na mesma linha que nós nos mantivemos até agora. Muito obrigado, Eduardo Tagliaferro. Estamos à tua disposição e até a próxima entrevista. Eu que agradeço. Um ótimo trabalho de vocês, um ótimo trabalho do Edilson. E eu estou aí pronto para ajudar a esclarecer qualquer dúvida ao momento que precisarem. Até mais.